Hoje nós vamos falar sobre dinheiro com o especialista em educação financeira Gustavo Cerbasi. Gustavo, primeiro, obrigada pela entrevista, por me ceder essa entrevista. Acompanho seu trabalho e sou uma admiradora. Obrigado, Joyce. Prazer estar com você e com aqueles que nos assistem agora. Gustavo, dinheiro é sempre um assunto bem delicado, né? As pessoas geralmente têm alguma resistência em abordar esse tema, em conversar mais sobre isso em casa. Mas a necessidade de educação financeira mesmo, que é a sua especialidade, de se educar, de tentar tratar melhor o dinheiro tão suado, ela existe. Se não for feita, a gente terá problemas. Olha, você quando fala que as pessoas têm dificuldade para falar sobre assuntos, é uma questão psicológica. Tudo aquilo que está relacionado a problemas, a restrição, a dificuldade, a tomar cuidados para que algo pior não aconteça, é algo que vai sendo sempre postergado porque é um assunto incômodo. Hoje as famílias têm pouco tempo de convívio, a vida moderna consome muitas pessoas e é natural evitar assuntos que não sejam prazerosos. Eu quero estar com meus filhos, eu quero brincar com meus filhos, quero estar com a pessoa que eu amo, eu quero aproveitar esse breve momento no dia, na semana que eu tenho e não burocratizar isso com uma conversa sobre o que devemos evitar ou o que não devemos fazer. Então, eu faço questão de enfatizar nos meus livros, nas minhas palestras, nos meus trabalhos, que não se deve começar pelo não. Vamos ver o que você fez errado e não fazer mais isso. Essa imposição, ela machuca muito. Então, começar um papo sobre dinheiro, perguntando sobre você está feliz? Ou o que está faltando em nossa vida para ela ser melhor? Vamos alcançar um certo objetivo? Quanto custa o objetivo? O que devemos fazer para conseguir alcançá-lo? Esse seria o caminho ideal para que a vida fosse melhor aproveitada. E como buscar... Uma realidade meio difícil nesse sentido. Pois é, e o casal, você escreveu o livro, né? Autor do livro super sucesso, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Como que o casal pode se unir na realidade para aumentar a renda da família? Porque o que eu percebo conversando e que as pessoas me relatam é que os casais geralmente costumam separar as rendas, né? Dividem algumas contas, mas separam. É o meu dinheiro, o dinheiro da esposa, do marido, e a gente paga uma conta junto e todos até procuram esconder o que eu tenho, o que eu guardei e tal. Como é que fica isso no dia a dia? O resultado disso vai ser frustração, Joyce, porque a gente vê dois erros muito comuns em qualquer relacionamento. Tá? É muito raro encontrar a situação ideal e a não ideal passa por um dos seguintes erros. Um é quando a família fica muito maior do que os indivíduos. Só se fala sobre o nosso futuro, nossos filhos, nossas preocupações e nunca se fala sobre minhas vontades, minha moda, meus amigos, meu pai, minha vontade de viajar, né? O outro erro é quando o casal é mais moderninho, tende a separar completamente as coisas e cada um cuida do seu dinheiro, cada um tem sua verba para o seu happy hour, para o seu lazer, para a sua moda. Nunca esse casal consegue falar sobre nossos filhos, nossas conquistas, o que nós queremos para o futuro. As duas situações são ruins. A primeira induz a um futuro teoricamente muito seguro, mas gera muita frustração no curto prazo. A solução é que cada um cuida do seu dinheiro parece ser super eficiente no curto prazo, não temos problemas, não temos dissabores, mas lá na frente estarão convivendo embaixo do mesmo teto um rico e um pobre. Um dos dois ganhar mais do que o outro, vai se sentir arrastado ou com uma suposta incompetência do outro em dividir férias no padrão que ele gostaria de ter, de acumular poupança no ritmo que gostaria de ter, e aquele que ganha menos vai se sentir pressionado por sempre tentar acompanhar o parceiro e nunca conseguir fazer a própria poupança. Outro. Então ambos estarão frustrados no longo prazo e isso explica boa parte dos motivos de separação que vai ocorrer depois de 20, 25 anos de casamento. Uma vida toda transcorreu e, na verdade, um dos dois, pelo menos, está muito infeliz porque, teoricamente, serviu de base somente para o outro. A gente já está no fim do ano, né? Natal chegando e, sei lá, planejamento de férias, muitas contas no começo do ano. Esse é um período mais conturbado na vida das famílias para conseguir se entender financeiramente, não? O fim de ano, na verdade, é a grande oportunidade que as pessoas têm de equilibrarem de uma única vez, né? Um desequilíbrio que às vezes acontece há anos na família, porque eu tenho um 13º, ou às vezes eu tenho um bônus, às vezes eu não tenho um ganho extra, mas eu tenho uma condição de mudar escolhas em relação aos anos anteriores. Como, por exemplo, convidar as pessoas ao meu redor e propor, não uma troca de presentes entre todos, mas um amigo secreto, ou um Natal não muito caro em termos de refeições, mas uma celebração um pouco mais criativa, um pouco mais fora do tradicional, para que eu entenda que o dinheiro que entra mais nessa época do ano não é para pagar essas contas. Quando o 13º foi criado lá nos anos 60, no governo Getúlio Vargas,
Ele tinha o propósito de ajudar o brasileiro desorganizado, já na época, a organizar suas finanças e concentrar seu ganho numa época do ano em que teria que se preparar para os gastos de janeiro. O IPVA, IPTU, matrículas escolares, então 13º é para isso. Na origem já foi pensado para isso, não para gastar mais, mas para colocar a casa em ordem. Exato, hoje as pessoas gastam muito no fim do ano e vão fazer o que com os impostos? Parcelar em 10 vezes. Então, a má escolha no fim do ano vai obrigatoriamente acumular mais parcelas ao longo de cada orçamento de 2015, ou do ano que venha pela frente, e aí nesse acumular de mais orçamento, de mais prestações, o orçamento apertado torna a pessoa menos preparada para o imprevisto. Qualquer imprevisto, qualquer aumento de preço, qualquer correção inflacionária em algum gasto vai jogar a pessoa no vermelho. E aí o acumular de dívidas vai consumir o 13º do final do ano seguinte. Então, como quebrar tudo isso? É lembrar que o 13º tem o objetivo de ser usado para os gastos de janeiro, não gastar em dezembro, economizar, pensar que ao longo do próximo ano vai ter que se acumular algum dinheiro para gastar no fim do ano, e aí com um orçamento um pouco mais leve, eu tenho um 13º íntegro, sem consumo de despesa lá na frente, e um ano melhor, com menos juros, menos despesas, menos problemas. E poupar é o segredo? Olha, acho que o segredo é gastar. Gastar? Gastar. Mas como? As pessoas têm muita dificuldade para gastar bem o dinheiro. O poupar é consequência de disciplina. A disciplina é consequência de motivação. Se eu fizer 1000 contas para você aqui, tentar te convencer a poupar, eu acho que eu consigo te convencer. Só que esse convencimento vai durar pouco tempo, porque para poupar você deixa de gastar, deixando de gastar você se sente frustrada, penalizada de alguma maneira, e essa penalização vai começar a te impor um sentimento de perda, que lá na frente acaba com a motivação e com a disciplina. Porque é muito chato viver uma vida de privações. Sem dúvida. E conviver com pessoas que estão toda hora se privando. Não vou ao restaurante porque vai gastar. Sem não dúvida. Vou comprar uma roupa porque vai gastar. Tudo é porque vai gastar. Então a pessoa trabalha para ganhar e deixa de viver, muitas vezes. Acho que a regra de ouro para quem pensa em poupar é: atente para aquilo que você gasta e veja quais gastos realmente lhe trazem bem-estar. Lhe traz um certo conforto, servem de válvula de escape. Para algumas pessoas é a mania de um certo cuidado pessoal. Eu faço questão de ir ao cabeleireiro, de cuidado da minha saúde, de ir à academia, ou de renovar meu guarda-roupa a cada 2, 3 meses. Então tem alguns gastos que podem parecer supérfluos para algumas pessoas, mas são o grande sentimento de recompensa que torna a pessoa mais satisfeita, mais feliz, que vê sentido nessa loucura toda da vida moderna. Esses gastos não devem ser cortados, talvez otimizados, mas eu tenho que focar outras coisas. Se eu tenho um carro de 30 mil reais, por que não comprar um de 25? Se eu tenho uma casa de 500 mil, por que não uma casa de 400? Se eu vou viajar e tenho férias que vão custar 5 mil, por que não férias de 4 mil? E quando eu começo a dosar aquilo que não é minha prioridade, eu deixo mais espaço para o que é prioridade, o gastar com o que é prioridade me faz uma pessoa mais feliz. Se for com qualidade de vida, com lazer, com cultura, normalmente são gastos avulsos, né, que podem ser flexibilizados caso aconteça um imprevisto. Se nesse raciocínio todo eu me organizei para poupar, uma pessoa mais feliz vai ter mais disciplina para poupar. Se há como lidar com o orçamento no curto prazo, porque não há tanto compromisso, tanta prestação acumulada, eu consigo resolver meus problemas dentro do orçamento e aquele dinheiro destinado para a poupança vai realmente continuar se acumulando. E daqui a alguns meses um sonho se realiza. Esse sonho realizado traz mais motivação para eu continuar construindo outros sonhos. Então é uma questão de manobrar o lado não racional do meu cérebro, o emocional. Tem que me alimentar de coisas boas para conseguir ter a disciplina ao longo da vida. E os momentos de imprevistos geralmente trazem grandes dívidas. Então, como conseguir se virar nesses momentos em que as coisas não acontecem do jeito que a gente estava planejando e você, um caso de doença, um acidente, você precisa de dinheiro naquele momento? Olha, Joyce, eu gostaria que você tivesse muitos imprevistos na sua vida e todo mundo que nos assiste ali também, porque imprevisto não é simplesmente sinal de problema, é sinal de que eu estou ultrapassando limites. E eu estou experimentando zonas desconhecidas na minha vida. Eu posso evitar imprevistos me fechando num casulo e fazendo só coisas muito previsíveis, com muita antecedência, com muito cuidado, ter uma vida extremamente sem graça. O segredo é tornar o imprevisível mais previsível. É eu ter condição de lidar com o imprevisto quando ele acontece. Então, se for um problema de saúde, um acidente de carro, ou uma coisa boa, eu estou lá com minhas contas em ordem e me chamaram uma celebração de 10 anos de formado na faculdade, um cruzeiro de gala, meu Deus do céu, tudo estava em ordem e agora começou a desordem. Se eu tenho uma reserva de emergências que pode ser sacada para esse tipo de situação, o imprevisto, ele causa um transtorno no curtíssimo prazo, mas eu começo a recompor minha reserva de emergência daqui a alguns meses, eu estou em equilíbrio. Se acontece um acidente, se eu teria que deixar de poupar para a faculdade do meu filho, mas eu consigo recorrer a um empréstimo que
preserve aquela poupança faculdade do meu filho e que eu parcele alguns meses do imprevisto e sei que aquilo vai caber na minha conta, o imprevisto ele é um pequeno problema, mas que não causa essa desordem que acaba acontecendo na vida de muitas pessoas. Então o segredo é ter ou um mecanismo de um orçamento muito flexível, com menos despesas comprometidas, menos prestações acumuladas, ou uma boa reserva de emergências que me permita não só lidar com o imprevisto, mas até com uma boa compra à vista, alguma oportunidade que eu uso o dinheiro e recompõe nos meses seguintes. Isso traz estabilidade emocional e traz melhoria nas escolhas das pessoas. E as pessoas pensam, né? Eu tenho uma renda baixa e eu gostaria de investir. Mas investimento é coisa para quem tem uma renda muito maior que a minha. Não vou conseguir investir e acumular renda nunca. Isso não é verdade, né? Não. Na verdade, a gente não pode se contentar com o pouco. Né? Eu acho até leviano orientar uma pessoa que vive hoje com 1, 2 salários mínimos a poupar para um futuro. Até porque talvez seja desnecessário poupar para o futuro, porque uma pessoa que vive com 2 salários mínimos num casal já vai ter no futuro 2 salários mínimos garantidos pelo INSS. Eu não devo poupar para garantir uma situação que não é digna, que não é boa. Eu devo fazer uma reserva financeira para daqui a alguns poucos meses fazer um curso de qualificação profissional, aprender um idioma, comprar uma ferramenta de trabalho que permita aumentar o valor do meu trabalho, permita mudar para uma profissão, uma atividade que me pague mais. Muitas famílias hoje não conseguem fazer essa poupança porque antes mesmo de conseguir exercitar a ideia da poupança, vão assumindo prestações e compromissos e parcelas a pagar que funcionam quase como uma jaula. Eu estou com o meu orçamento totalmente comprometido, então eu não posso correr o risco de perder o emprego, eu não posso correr o risco de dizer um não para um pedido de hora extra do meu patrão. Essa pessoa que está totalmente presa à rotina com medo de perder o emprego e não conseguir pagar as coisas, ela vai ter maior dificuldade de fazer uma reserva, de acumular uma poupança, de fazer um bico no fim de semana, por exemplo, para ganhar um dinheiro extra, e vai estar sempre se remediando. A solução, na verdade, é parar de administrar a pobreza. Não estou feliz com o meu trabalho, não estou feliz com a minha renda, eu vou procurar qualificações gratuitas, algumas online, algumas presenciais, algumas que custem pouco, para ter um currículo mais vitaminado e com isso poder pleitear uma vaga de trabalho de maior remuneração e maior valor para a minha vida. E o seu livro inspirou o filme, né? Até que a sorte nos separe. Até que a sorte nos separe. Tem um dado interessante que muitas das pessoas que ganham um grande prêmio, ganham na loteria, conseguem, né, o que muita gente quer, acabam perdendo esse prêmio. É uma estatística... E voltando para a pobreza. Exato. É uma estatística, já foi feita algumas vezes no Brasil, eu não tenho visto no Brasil recentemente, mas em nível mundial. Em geral, os estudos mostram que quando há um grande prêmio de loteria à disposição de uma pessoa, 1/3 das pessoas, depois de 3 ou 4 anos, vão estar numa condição financeira pior do que estavam antes de ganhar o prêmio. Porque é uma sensação de poder que a pessoa tem quando um certo dinheiro está disponível, né, que as leva a fazer más escolhas, a ser um excesso de generosidade, ou na doação, ou no investimento de um negócio mal planejado, participação numa empresa que não foi bem estruturada, aí vem problemas trabalhistas, problemas societários, e a pessoa acaba perdendo tudo muito rápido. Ou até que a sorte nos separe, que conta a história de um casal que perdeu um prêmio de 100 milhões na loteria, foi baseado num caso real, que eu atendi em 2006, um casal que havia ganhado na Mega Sena 6,5 milhões de reais, e que quando me procurou 2 anos depois tinha menos de 1,5 milhão. Eles perderam 3/4 do prêmio e me procuraram para tentar retomar o rumo daquele patrimônio. Porque justamente ficaram sócios de diversos negócios que deram errado, em pouquíssimo tempo perderam tudo. O segredo, quando o dinheiro está disponível na forma de herança, de prêmio, de bônus, aquilo é muito fora do meu normal, é eu tentar não mexer naquilo durante uns 30 dias. Aplicar aquele dinheiro por 30 dias vai me dar a real dimensão do benefício que ele me traz. Porque, por exemplo, se eu ganhei 100 mil reais, aplicado esse dinheiro por 30 dias, eu vou ter de ganho, valores de hoje, alguma coisa em torno de 700 a 800 reais por mês de rendimento. Ou se eu descontar a inflação, alguma coisa perto aí de uns 500 reais. Não é 100 mil reais que eu ganhei uma vida 500 reais por mês melhor do que a que eu tinha antes do prêmio. Se eu pensar dessa maneira, eu consigo melhorar algumas escolhas na minha vida e preservar aquele patrimônio que para o resto da minha existência vai gerar benefício. E o seu próximo livro, já está aqui... Adeus Aposentadoria. Aposentadoria. Ou sobre o fim dela. Na verdade, o Adeus Aposentadoria é um livro que nasceu aí de uns 6, 7 anos de preocupação que eu tive para tentar trazer uma resposta para um público hoje muito insatisfeito, que é aquele que está construindo ou que já construiu sua aposentadoria. Sempre que eu fui tratar desse assunto, ou em palestras, ou em públicos abertos, ou às vezes entrevistas, eu via que tratar de aposentadoria era sempre algo muito negativo, muito ruim. Frustrante do começo ao fim. É ruim cortar gastos, é ruim fazer poupança, é ruim chegar perto do processo, é ruim colher os benefícios. Se tudo é ruim é porque a nossa atual aposentadoria está mal dimensionada. Certeza. Então eu procurei no Adeus Aposentadoria
rever completamente essa história, partindo do zero, como se não houvessem regras. Vamos reconstruir uma maneira de prosperar e ter um futuro que, a partir do momento que acaba a minha carreira, eu tenho uma renda crescente, sempre gerando um bem-estar positivo, sempre podendo incrementar meus gastos, correspondendo às demandas de médicos, de fisiologistas, de família, de consumos pessoais. A partir do momento que acaba a carreira, eu acho que começa um momento de liberdade, de você poder trabalhar seu patrimônio, mesmo que pequeno, e gerar uma renda muito maior que aquela que se teria se eu simplesmente acreditasse nos mecanismos que hoje existem. Gustavo, adorei a conversa, com certeza suas dicas vão fazer a diferença na vida de muita gente e são muitos os temas, né? A gente poderia ficar aqui conversando muito mais porque o assunto não falta, né? Então a gente vai com certeza se encontrar outras vezes, o convite já está feito para a gente poder falar um pouquinho mais de outros assuntos. Muito obrigada. Tá aceito o convite, eu que agradeço, Joyce, vai ser um prazer falar com você e com o público mais vezes sobre esse assunto. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Agora eu vou pedir para você assinar para mim. Vamos lá. E a gente vai almoçar. Vamos aproveitar. Todo mundo servido de alguma maneira. Olha só. Delícia.